Queridos irmãos e irmãs, esse texto tão bonito que nós acabamos de ouvir, nos ensina grandes lições. Nós hoje, esse texto, ele pode ser refletido a partir de 3 perguntas chaves, que foi dirigido a Jesus, né? E que Jesus também dirige a eles. A primeira pergunta, um mestre da lei, uma pessoa que observava a lei, conhecia a lei, se levanta agora, é alguém que pergunta para Jesus. E a pergunta é muito interessante, uma pergunta fundamental, porque diz respeito à salvação e à vida eterna. Então ele quer saber, diz, mestre, o que eu devo fazer para ter como herança a vida eterna? Veja o teor da pergunta. Que pergunta fundamental. Ele quer saber o que deve fazer. Então aqui nós já temos uma indicação que para ter a vida eterna é preciso fazer alguma coisa. Não dá para não fazer. Lembra aquela historinha que o padre falou que a pessoa morreu e foi para o inferno, e daí reclamou, né? Não achou justa a sentença, tinha alguma coisa errada, mas como que eu vim parar aqui? Porque lá na terra eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, que dizendo que ele não fez nada de... Ele disse isso mesmo, porque você não fez nada, é porque você está aqui. Que devo, veja, o verbo é o que devo fazer. E Jesus pergunta a ele, o que está escrito na lei? Como você vê a lei? Como você interpreta a lei? E ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, tua alma, inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Isso é o que a lei diz e é o que ele entende da lei. E Jesus disse, tá bom, parabéns, ótimo, respondestes correto. Observar a lei, conhecer a lei, os mandamentos e viver e praticar é caminho seguro de salvação. Por isso Jesus disse, respondestes corretamente, faça isso você que viverás e terás também a vida eterna. Muito bem. Agora vem a outra pergunta. Agora é alguém que quer saber de Jesus, né? E quem é o meu próximo? Porque ele diz que a lei também fala que amar a Deus e ao próximo. Então agora ele quer saber de Jesus, indaga mais uma vez, quem é o próximo? Interessante que a essa pergunta Jesus não identifica o próximo. Não diz quem é, se ele conta uma história. E de um personagem anônimo. Apenas diz que um homem descia, estava caminhando e de repente caiu nas mãos de assaltantes, esses roubaram dele, bateram, né? E deixaram quase morto e foram embora. E aqui vem o fato curioso. O homem está ali, de repente, precisando de ajuda, não se sabe quem é, mas é alguém que necessita. Passa um sacerdote, observa e vai adiante. Passa um levita, também olha e segue por outro lado. Por fim, passa um samaritano. E nós sabemos que judeus e samaritanos não se dão, são inimigos. Pois, por incrível que pareça, aquele que estendeu a mão, curou as feridas, derramando vinho e óleo, não foi ninguém que era da mesma, não era um judeu. Os 2 primeiros que passaram eram da mesma etnia. Portanto, se dissesse, o próximo é o teu parente, é aquele que você conhece, ou da mesma cidade sua, ou da mesma nação, né? Então, os 2 primeiros deveriam ter, até por obrigação, até afinal de contas, não é um estranho. Mas não foi o que aconteceu. Quem socorreu
foi um estrangeiro, um que não era nem amigo, né? Um samaritano. Os judeus samaritanos não se dão, são inimigos, pois foi este quem estendeu a mão. Olhou e sentiu compaixão. Aqui nós já podemos tirar grandes lições. Ao longo desses quase 30 anos de padre, eu encontrei e vi muita misericórdia vindo da igreja e de pessoas da igreja, né? Mas também muita falta de misericórdia a gente encontra também, né? Muita acolhida, mas também o contrário. Os dois primeiros, quando ele pergunta quem é meu próximo, Jesus não diz quem é o próximo. Então, no contexto da parábola, depois no final Jesus vai dizer, na tua opinião, agora é Jesus que pergunta. Como ele indagou Jesus por 2 vezes, Jesus agora, qual dos 3 que passaram ali, um sacerdote, um levita e um samaritano, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? E ele respondeu, aquele que usou misericórdia. Então aqui o próximo também não é só aquele que necessita, é aquele que usa misericórdia. Quando ele diz assim, Jesus pergunta, qual dos 3 se fez próximo, foi o próximo daquele que precisava? Não se sabe quem que é. E ele diz, aquele que usou de misericórdia. E Jesus disse então, vai tu e faça a mesma coisa. Quantas vezes que nós, quando devemos usar a misericórdia, usamos o julgamento. Quando devemos acolher, nós rejeitamos, talvez movidos por preconceitos, por ciúmes, por inveja, nós caluniamos, nós julgamos, né? Deixamos o nosso ego, o nosso orgulho falar. Pisamos no irmão. E em vez de acolher, nós julgamos. Em vez de corrigir, nós condenamos. Em vez de fazer aquilo que Jesus orienta e diz, quando o teu irmão errar, pecar, chama ele a sós em particular. Jesus fala da correção fraterna e não da humilhação pública. Nós às vezes confundimos, né? A gente se atrapalha um pouco. Pode ser uma falha de inteligência, mas eu acredito que é mais falta de caridade. Porque inteligência a gente tem. É falta de caridade, preconceito, né? Quem é o meu próximo? É aquele que necessita. E o que aqui, aquele que foi próximo era quem era distante. Talvez daquele que mais esperava foi aquele que menos deu. Também nesse sentido, quantas vezes o socorro veio de quem você menos esperava. Daquele que você mais esperava, você se decepcionou. Diz, nunca imaginei que, esperava que tal pessoa fosse ter atitude, né? Uma pessoa de igreja, está sempre lá na missa, sempre lá participando de tudo, mas na hora de usar misericórdia não usa. É rápido, pronto, ligeiro para julgar e condenar, mas não usa de misericórdia. Então esse texto ele tem muito a nos dizer e isso acontece com muita frequência em todas as igrejas, viu? Todas as pastorais, movimentos, não é nenhuma besteira falar isso, seria ingênuo da minha parte se não dissesse. Seria muita ingenuidade falar que essas coisas não acontecem. Elas acontecem e com bastante frequência. Então o Senhor hoje, Ele com essa história nos ensina e nos diz tantas coisas. O próximo quem é? Todo aquele que necessita, seja ele quem for. Estender a mão, acolher, nunca julgar uma pessoa. Você não conhece a pessoa, você não sabe da história, né? Todo julgamento ele é malicioso e maldoso. Jesus mesmo disse, não julgueis teu irmão para não serdes julgados. Quando tiver que corrigir, Jesus falou de correção fraterna e não de humilhação pública. Vocês nunca separem as coisas. Se teu irmão pecar contra ti,
vai a sós, em particular. Vocês sabem o que significa a sós? É você e ele. Isso significa sós. Chame, converse. Se ele te ouvir, ganhou o irmão. Se ele não te ouvir, daí Jesus então chama mais uma ou duas pessoas e tente convencê-la. Se nem mesmo assim ele te ouvir, já é a terceira vez. Aí convoque mais alguns, mas nós invertemos tudo, né? Repito, movido pelo orgulho, ciúme e preconceito. Todo julgamento ele é precipitado, todo, errôneo e falho. Existem maneiras de corrigir o irmão. É que nem no teu filho, né, ou a tua esposa, se tem defeito. Eu nunca vi um marido sair na rua falando mal da esposa. Vocês fazem isso? Ou do filho? Nunca vi, a não ser que seja desequilibrado da cabeça. Se você tem falha na casa, na família, e todas têm, você conserta lá. Você não sai fazendo propaganda negativa do teu filho, da tua esposa, a não ser que seja do parafuso solto. Quem é o meu próximo? Que devo fazer para entrar na vida eterna? E quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos? Essas três perguntas do Evangelho, elas podem ser aplicadas a cada um de nós, ao padre, ao coordenador de pastoral em movimento, ao leigo, você que está sentado, você que é pai, você que é mãe, né? Jesus nos interroga e também nos dá uma lição quando ele conta essa história, né? Dizendo que todo aquele que precisa de nós pode ser um conhecido, um desconhecido. Aqui quem salvou, quem estendeu a mão, foi alguém que talvez ele nunca esperou. Daqueles que ele mais esperava, encontrou desprezo. Viraram as costas e foram por outro lado. E de quem ele nem conhecia, por isso que Jesus disse: quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E a pessoa responde: Senhor, aquele que teve compaixão. E Jesus diz: isso, vai e faça a mesma coisa e terás a vida eterna. Louvado seja nosso